Senhor Jesus, limpa nossa consciência com teu sangue precioso. Declaramos que em nós mesmos somos fracos, frágeis e mortais. Por isto não deixamos de invocar o teu nome. Reconhecemos teu governo em nós. Que seja feita a tua vontade em nossa vida. Amém. Senhor Jesus, remove os espinhos e as pedras em nosso coração que impedem o Senhor como semente da vida de crescer em nós. Precisamos de ti. Sem ti, não podemos nada. Sim, Senhor. Senhor Jesus, aplica o óleo e o vinho em nossas feridas, cura nosso coração e restaura nossa alma. Obrigado por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bem-vindos ao canal da Vida, o trigo mais fino, para mais uma exposição das riquezas insondáveis do Deus triuno. Hoje a gente vai mergulhar um pouco nos capítulos 12 a 19 de Mateus. É um trecho, assim, muito crucial. Bem crucial. Usando a luz de alguns ministros da palavra, a gente vê o rei enfrentando oposição. Uma oposição crescente e revelando segredos do seu reino. Exatamente. É um momento de transição forte mesmo. A rejeição aumenta, sabe? E o Senhor começa a falar do reino de um jeito diferente. Como assim, diferente? Não tão aberto para todo mundo, mas mais por parábolas, né? Especialmente para os discípulos. Vamos dar uma olhada no que esses ministros veem como, assim, essencial nesse trecho. Ótimo. Bom, o capítulo 12 já começa pegando fogo, né? Com aquela acusação de que Jesus expulsava demônios pelo príncipe dos demônios, por Beelzebu. Como é que essas análises veem essa briga? Olha, elas apontam muito para a clareza da batalha, sabe? Entre dois reinos. O reino de Deus, agindo ali pelo Espírito Santo, para libertar, Mateus 12, 28. E o reino de Satanás, o valente. O valente. Isso. E a interpretação que se destaca é que para tirar os bens da casa de Satanás, ou seja, as vidas que estão presas, certo, é preciso primeiro amarrar o valente. E o caminho para isso que o próprio Senhor mostrou, né? Oração em jejum em secreto. Faz sentido. Mas essa acusação dos fariseus leva a algo muito sério, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por que os ministros consideram isso tão grave, um ponto quase sem volta? Porque, assim, atribuir a obra que é claramente do Espírito de Deus diretamente a Satanás, está lá em Mateus 12, 31 e 32, é como se a pessoa fechasse a porta para a própria fonte que traz o arrependimento, o perdão. Entendi. Corta a conexão. Exato. Corta a conexão com a ação de Deus. E essa rejeição toda, ela chega num clímax ali no fim do capítulo 12. Quando ele redefine a família. Isso mesmo. Quando Jesus fala que sua família não é mais a de sangue, necessariamente, mas quem faz a vontade do Pai, Mateus 12, 48 a 50... Nossa! É visto como uma mudança bem significativa, sabe? Na forma como Deus estava lidando com o povo. Tipo um afastamento de Israel segundo a carne para focar num relacionamento mais espiritual. Entendi. Então, se a rejeição chega nesse nível, como é que o capítulo 13, com as parábolas, se encaixa? Que segredos do reino são revelados ali? Parece que tem uma distinção importante nas leituras, né? Tem sim. É fundamental. Os ministros costumam diferenciar a realidade do reino, aquela pureza, aquela natureza celestial que a gente vê lá em Mateus 5 a 7. Nas bem-aventuranças. Isso. Diferenciam isso da aparência exterior do reino neste mundo. E é essa aparência que Mateus 13 descreve como sendo uma mistura. Uma mistura. Como assim? Bom, começa com a parábola do semeador, né? O foco ali é o coração. O reino só cresce se a semente, que é Cristo, a palavra, encontra a terra boa, um coração aberto. Certo, não depende do nosso esforço. Não. Depende da condição do coração. Se está duro, se é superficial, se está cheio de preocupação, isso impede a vida de crescer. Mas aí vem a mistura. O joio. O joio. O inimigo vem e semeia imitações, os falsos crentes, no campo, que é o mundo, bem no meio do trigo, que são os filhos do reino. Isso cria essa aparência externa, que muitos chamam de cristandade. A face visível do cristianismo, mas misturada. Exatamente. E a separação mesmo só lá no fim, na colheita. Essa ideia da mistura é forte. E as parábolas seguintes, da mostarda e do fermento, como elas entram nessa leitura da aparência? Elas
aprofundam isso. O grão de mostarda que vira aquela árvore enorme, né? Mateus 13, 31 e 32. A interpretação é que isso representa um crescimento externo, organizacional, mas anormal. Anormal. Tipo, a esfera cristã professa crescendo muito para fora, virando um sistema grande, até abrigando coisa ruim, as aves do céu, né? Desviando da natureza original, que era ser alimento. E o fermento? O fermento que a mulher esconde na massa, lá em Mateus 13,33. Esse é visto como a corrupção interna. Interna? Tipo doutrina? Isso, ensinos errados, práticas pagãs, coisas estranhas à palavra, introduzidas ali pela mulher, que seria uma figura da igreja infiel, apóstata, e que acabam contaminando, levedando toda a massa dos ensinos sobre Cristo. Uau, são imagens bem fortes mesmo. Mas depois dessas parábolas para a multidão, Jesus explica outras em particular, né? O tesouro e a pérola. O que eles significam? Sim. O tesouro escondido no campo, Mateus 13,44. E a pérola de grande valor, versículos 45 e 46. São vistos como aspectos preciosos que o Senhor comprou, né? Certo. Uma leitura comum é que o tesouro seria o remanescente fiel de Israel, as promessas ligadas à terra, algo que Cristo redimiu quando comprou o campo, que é o mundo ou Israel. E a pérola? A pérola seria a igreja, formada principalmente dos gentios, do mar. Algo novo, de imenso valor, também comprada pelo sacrifício dele. Alguns ministros veem aqui também uma figura dos vencedores, sabe? Aqueles que vão além, se tornam algo sólido e valioso para Deus. Entendi. Então, se o rei foi rejeitado e o reino aqui na terra tem essa aparência misturada, como fica o caminho para quem decide seguir Jesus de verdade? Bom, os capítulos seguintes, do 14 em diante, eles meio que mapeiam esse caminho. E começa com mais rejeição. Mais ainda. Sim, não só a religiosa, mas a rejeição no lugar onde ele cresceu, Nazaré, Mateus 13, 54, 58, e a rejeição política com Herodes, lá em Mateus 14. Verdade. Isso tudo leva Jesus a se retirar e para lugares mais desertos. E lá no deserto, o que surge? A necessidade, a fome da multidão. A multiplicação dos pães. Exato. E em vez de uma solução humana, da lei, ele opera pela graça. Multiplica os 5 pães e 2 peixes, Mateus 14, 14 a 21, é um símbolo, né? Da provisão de vida dele, vida em ressurreição, mesmo no meio de tanta rejeição. Lindo isso. E logo depois vem o quê? A tempestade no mar. Mateus 14, 22 a 33, que representa bem as dificuldades, as turbulências que são parte desse caminho de fé. Faz todo sentido. Então, resumindo essa jornada por Mateus 12 a 19, com base nessas leituras ministeriais, a gente tem um rei que é rejeitado, Sim. que revela os mistérios de um reino que é, ao mesmo tempo, uma realidade espiritual profunda lá dentro, mas que por fora, no mundo, tem uma aparência misturada. Exatamente. E o caminho para seguir esse rei é marcado por rejeição, por sentir a necessidade, mas também pela provisão e pela presença sobrenatural de Cristo no meio da tempestade. Perfeito. Revela essa batalha espiritual que continua, né? A importância do nosso coração para receber a vida do reino e essa necessidade de discernir. Discernir entre a aparência, a profissão cristã e a realidade viva da igreja e do reino que Cristo está edificando. E a pergunta que fica para a gente refletir é: como é que a gente pode hoje discernir entre a mera aparência e a realidade genuína do reino, tanto ao nosso redor quanto dentro de nós mesmos? Uma reflexão essencial, sem dúvida. Se você gostou desta exposição da palavra e ela te edificou, inscreva-se no canal O Trigo Mais Fino e compartilhe com outras pessoas que poderão também desfrutar destas riquezas de Cristo.